Oi, pessoal, estamos aqui com a nossa querida convidada para o podcast Revolta, que é a artista e pesquisadora Luciana Lira. E a gente vai conversar sobre a fúria no processo criativo das mulheridades. Quero agradecer muito sua presença, dizer que te admiro demais e que é uma honra para a gente ter você aqui. Luciana Lira, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Sim, Marli. Queria que você contasse um pouquinho, Lu, pra gente sobre como você chegou nesse lugar dessa fúria, de que forma essa fúria ela pode também entrar como um processo criativo, né? Fazendo a relação que eu te chamei aqui com o Revolta, que é o nosso curta, porque quando eu comecei a conversar com você em relação a isso e também com a Marli, eu percebi que o Revolta foi uma grande fúria também, né? Uma fúria que veio ali de algo que me transpassou. E eu falei, a gente precisa falar sobre essa fúria também. Sim. Então, vamos fazer um retrospecto aqui, né? Na verdade, primeiro agradecer, né, a presença, né, essa troca que a gente está tendo aqui juntas aqui para falar sobre isso e vocês me convidarem para essa fala. Estava em Nova York fazendo um pós-doutoramento e lá eu encontrei uma matéria na Universidade de Nova York de uma professora que se chama Carol Martin, que ela estava falando sobre mulheres violentas, né? Mulheres violentas, e, enfim. Como eu estava estudando a Medea, que era o tema do meu pós-doutorado, eu comecei a me interessar muito em fazer essa matéria com ela e trocar com ela naquele momento. E quando eu voltei agora, né, para a UERJ, onde eu dou aula, eu resolvi realmente lançar essa possibilidade de uma disciplina, uma matéria dentro da pós-graduação para debater um pouco essa ideia da fúria. Também, como eu tenho uma relação muito forte com os mitos, né, trabalho com tragédias e tal, eu resolvi ir lá no mito das fúrias, né, dessa figura tríade, né, que sempre acompanha a gente e tal. Então, tentei lançar essa proposta aí para pós-graduação e eles compraram a ideia, né, de fazer uma disciplina que se chama Mulheres em Fúria, né, a performance como um método. Então, a ideia de que também a gente pode levar esses impulsos para a cena e como é que a gente pode elaborar, né, essas nossas perdas, os nossos traumas como mulheres dentro de uma plataforma que é uma plataforma cênica, né? Então, na verdade, eu uso as fúrias como uma metáfora, né, para a gente pensar um pouco como é que a gente deve caminhar com os nossos impulsos, né, diante das nossas perdas, de traumas, de coisas eventos que nos atravessam, especialmente que nos atravessam como mulheres. Né? Porque, de fato, a gente é um segmento dentro da sociedade que é um segmento que foi a todo momento subjugado. Né? E dentro desse processo, dessa subjugação, a gente precisa encontrar caminhos para dar retorno, né? Para a gente se opor a isso, né? Sim. Retorno a isso, se opor a esse... É uma forma de combater a violência. A violência, exatamente. Que nós mulheres sofremos, vivemos diariamente. Exatamente. Então é muito interessante quando você traz essa fúria como esse lugar de um combate. Isso. E como um processo criativo, isso. Né? De uma fúria que ela atravessa uma dramaturgia, um texto, uma dança, enfim, uma performance, né? Tem uma frase que eu lembro que eu ouvi que dizia assim que quando falta a linguagem, ela é escrita de uma forma violenta no corpo de nós mulheres. Exatamente, né? Porque a linguagem, de alguma maneira, ela desenha, né? Ela faz um molde, ela circunscreve, né? E a fúria, ela vaza, né?
Ela tem um lugar de que não tem Ela como... transborda, Ela transborda, exatamente. Ela transborda, Isso. E eu acho que É uma através força, da né? arte, eu acho que é a forma que você encontra de sublimar essa raiva, né? Exatamente, Eu exatamente. estava falando aqui com a Jéssica sobre pulsão de vida, você que sua mãe é psicanalista, né? A pulsão de vida, a pulsão oral, pulsão anal. A pulsão de morte, ela tem que andar amalgamada com essa pulsão de vida. Exatamente. E você tem que sublimar essa raiva através da arte, porque não tem outra forma. Exatamente. Né? Você não vai partir para o ato. Se você partir para o ato, você faz como Medeia. Exatamente, exatamente. É. Mas é isso. Mas aí pensar sobre isso é pensar também sobre a minha condição como mulher, na verdade, né? E como artista. Então, estar nesse lugar hoje, trazendo essas reflexões para dentro da universidade, porque eu sou uma artista que sou pesquisadora também, né? Então, eu levo isso, levo minha prática artística. E a teoria juntas. Teoria e prática estão caminhando bem juntas, então eu levo essa reflexão para dentro da universidade e estou, de alguma maneira, orientando, né, pessoas que estão também em processos criativos e que estão, ao mesmo tempo que estão em processos criativos, estão sistematizando o seu conhecimento artístico dentro de um processo mais científico, vamos dizer assim, acadêmico, né? Mas eu acho que falar sobre fúria é me remeter também à minha trajetória como mulher, né? Que eu acho que é importante conversar com vocês sobre isso, assim, porque, na verdade, toda essa reflexão que eu faço e que, como eu entro nos feminismos, né, tem a ver com essa minha trajetória pessoal, né? Eu também sou, assim como você traz a história do curta e tudo, né? Toda essa sua reflexão. Eu também, como mulher, passei, né? Aos 17, dos 12 até os 19 anos, eu fui abusada, né? Também, assim, mais dentro de uma estrutura, de um relacionamento, né? De um namoro, né? Eu tinha um namoro bem longo, assim, né? Dos 12 até os 19 anos. Era um rapaz que tinha 3 anos mais velho que eu, mais ou menos, mas que toda a minha iniciação, vamos dizer assim, sexual, foi uma iniciação muito perturbada, né? Não foi uma iniciação saudável, né? Foi uma insistência contínua, assim, e que culminou no momento que foi bem grave também, né, aos 19 anos, que culminou com um estupro, né? E depois, nesse processo de culminância, eu já estava fazendo teatro nessa época, né? Eu sou do Recife, eu não sou daqui do Rio, mas, enfim, né? Então eu estava já fazendo teatro lá em Recife, na escola, depois eu fui fazer, né, num grupo de teatro importante de lá, o Teatro de Amadores de Pernambuco, e comecei a vislumbrar a possibilidade de pensar essa experiência na cena. Como é que eu poderia, de alguma maneira, como eu não conseguia falar, tem a ver com linguagem também, né? Quando eu não conseguia circunscrever aquilo numa palavra, numa fala, né? Expressar, né? E também a dificuldade de elaborar isso com as pessoas de perto, né? Minha mãe mesmo, sendo psicóloga, psicanalista, não teve a sagacidade ou a capacidade naquele momento de perceber o que tinha acontecido, né? Porque achou-se simplesmente que tinha sido mais uma última briga entre um casal de namoradinhos, né? Namoradinhas. Normal, e na verdade tinha acontecido algo bem mais grave e já estava acontecendo paulatinamente. Eu era uma criança mais tímida e tudo mais, então tinha dificuldade de verbalizar isso. E ao fim e ao cabo, eu comecei a pensar na possibilidade de reverter isso numa outra linguagem, que não era essa linguagem da palavra, né? Por mais que depois eu fui fazer análise, coisas desse tipo, mas eu digo, não, vamos pensar em como eu posso elaborar isso, né? Esse trauma, vamos dizer assim, esse corte que houve. E você, para elaborar esse trauma, você se serviu da arte? Sim. E é interessante, né? Como também a gente tem esse diálogo sempre muito fundo, né? Com o inconsciente. Porque, na realidade, nesse mesmo tempo, um pouco depois, sei lá, foi mais ou menos aos 19, uns 22 anos, mais ou menos, eu comecei a ter uns sonhos, né? E uns sonhos recorrentes. Eu sonhava com uma mulher montada num cavalo, com uma saia vermelha bem longa, assim, né? E ela estava desnuda da cintura para cima,
né? E ela quebrava umas correntes, assim. E esse desnudo era algo como uma armadura, né? Os seios como uma armadura, coragem, uma couraça, uma força. E nessa mesma época eu estava terminando o curso de artes cênicas, eu fiz direito, depois eu fiz artes cênicas, juntei os dois cursos. No finalzinho do curso de artes cênicas eu entrei num curso de direção teatral. E aí nesse curso de direção teatral o professor falou, olha, você pode montar um texto que você queira montar, os textos que a gente conhece, pegar um texto curto ou qualquer coisa desse tipo para você poder fazer a experiência de direção. Ou, enfim, você vai usar o material que você quiser, né? E aí eu perguntei para o professor, disse, olha, eu quero colocar em cena um sonho que eu tenho tido recorrentemente, assim. E aí ele disse, não, claro. Eu disse, olha, não tem texto, vou fazer algo meio dançado, algo com movimento, assim, uma imagem, eu quero que o que fique seja essa imagem dessa figura, né, que me apareceu em sonho. E aí, assim foi. Né? Eu fiz essa cena, que eu chamei de Joana em Cárcere, eu comecei a colar essa figura dessa imagem que me apareceu, a figura da Joana d'Arc. É isso que eu ia te perguntar. Joana d'Arc, Joana em Cárcere. Joana em Cárcere. E o sonho é via régia do inconsciente, né? Você trouxe para o sonho o que você estava sentindo. Exatamente, né? Eu estava no momento, né, de elaborar aquele processo que eu tinha vivido, Sim. que é um processo super intenso, e isso veio em sonho, né? Grande, assim, de uma maneira muito, muito forte. E linda, né? E lindo, exatamente. Tinha um processo de libertação, né? E tinha um momento, mas também tinha um momento de recuo, né? E, curiosamente, nessa época... Enfim, acho que é essa coisa que você vai capturando, né? O inconsciente vai capturando tudo. Aos poucos você vai recebendo mensagem, tinha né? um filme da Joana, da Joana d'Arc, sobre a Joana d'Arc, que tinha sido recém-lançado, assim. E eu tinha visto esse filme, talvez foi isso, né? Essas conexões todas estavam sendo feitas. E eu lembro que o que me marcou mais dentro desse filme, porque tem isso, né? Como eu trabalho com mitologia, os mitos, eles são regidos por mitemas, né? Que são pequenos microtemas, né? Então, na mitologia, vamos dizer assim, da história da Joana d'Arc, você tem microtemas ali. Tem o tema dela de se vestir como um rapaz para ir para a guerra. O tema, ela era uma pequena agricultora que ouvia vozes e blá, blá, blá. Então, você tem esses vários temas, né? E o tema que me interessa, o microtema que me interessa é exatamente esse tema esse momento onde ela é capturada pelos ingleses e ela é violentada pelos ingleses dentro do cárcere, né? E aí, porque aquilo realmente me arrebatou, exatamente porque eu tinha passado uma situação muito próxima, e no filme eu vi aquilo, e aquilo foi fazendo algum sentido. E quando o professor me perguntou, como que você quer nomear essa tua cena? Aí eu digo, Joana em Cárcere. E comecei a associar essa figura da Joana. E foi montada no cavalo da Joana que eu vim parar no Sudeste para fazer o meu mestrado. É muito interessante, porque assim, o inconsciente é condensação e deslocamento. Condensação, então você condensa o que você viveu, você desloca para o filme, volta e condensa. E novamente. É muito interessante. E transforma em pesquisa, né? E transformei em pesquisa. Leva isso também para a teoria, porque isso é bem interessante, porque as pessoas acham que às vezes o campo acadêmico é separado de uma prática, totalmente, né? Uma teoria que tá caminhando ali lado a lado, junto e produzindo. Meu trabalho sempre foi um trabalho muito assim, muito retroalimentativo entre o que eu estou pensando em cena e como eu penso, né? E reflito e crio caminhos teóricos também, diálogos com outras áreas também, né? Com a psicologia, com a antropologia, que eu tenho também uma super relação. Eu acho assim, toda a escolha, né? A escolha de você fazer esse filme, a escolha do meu mestrado, a escolha do que você fez, é sempre atravessada por uma história pessoal. Exato. Sempre. Especialmente pra gente, né? Eu sempre falo isso nas aulas, assim, né? Porque como pra gente, né? Para nós mulheres, sempre foi o espaço privado sempre foi o espaço onde a gente habitou, né? As histórias pessoais, né? Os homens, eles tiveram sempre o acesso à vida pública, né? Ao conhecimento público. Então, é natural que as nossas narrativas sempre partam de uma pessoalidade, né? Exato. É o jargão feminista que o pessoal é político, né? Uma instância que é privada, ela está
totalmente ligada a um espaço também que vai se aliar ao social adiante, né? É uma violência doméstica, que é o Exatamente. privado ali, né? E isso, a violência doméstica não é um problema de uma mulher. Exatamente. É um problema social, é um problema conjuntural, Sim. sistêmico, né? Então, essa situação, naquele momento, com 22 anos, eu acreditava que era um problema meu, né? Era um problema meu. Então, e era um sonho meu, né? Eu tinha tido esse sonho com a Joana tinha me ajudado a sair dali, né? E eu fui para a Unicamp fazer o meu mestrado e eu fiz sobre essa cena, sobre esse trabalho com a Joana d'Arc, né? Com a Joana em cárcere, mas que na verdade é uma Joana Luciana, uma Joana que está totalmente fincada com essas questões pessoais, né? E aí é interessante como esse movimento acontece realmente desse plano que às vezes é indivíduo, né, é a figura... Mas é coletivo. Mas começa a ser coletivo. E é interessante como esse movimento acontece. E aconteceu da passagem do mestrado para o doutorado também. Né, quando eu encontro, durante esse meu processo com a Joana, um amigo que vem me presenteia um livro e diz assim, olha, esse livro é interessante para você, que é um livro que chamava Tejucupapo, um filme sobre mulheres guerreiras. Tejucupapo. Tejucupapo. Tejucupapo é uma palavra indígena que significa lamaçal, e Tejucupapo é um distrito que fica dentro de um município entre Pernambuco e Paraíba. Minha mãe é paraibana, meu pai pernambucano, eles se uniram, eu nasci em Recife, e a minha vida inteira foi sempre nesse trânsito, entre Pernambuco e Paraíba. Entre uma cidade e outra tem um município, que é o último município de Pernambuco, que se chama Goiânia. Dentro de Goiânia tem esse distrito, chamado Tejucupapo. Uau. Que é esse lugarejozinho que fica numa zona litorânea, né? Tem uma zona de manguezal e tal. E lá, em 1646, aconteceu uma batalha, né? Que é conhecida como a Batalha de Tejucupapo, onde as mulheres elas expulsam os holandeses. A gente está num período de invasão holandesa, né? No Nordeste. E os holandeses eles vão lá, estão desguarnecidos e vão atacar esse espaço, esse lugar. E conta-se que essas mulheres, munidas de paus, pedras e água com pimenta, jogam nos olhos deles e expulsam os holandeses de lá. E isso é considerado um episódio que é proto-feminista no Brasil, né? Que é um primeiro momento onde mulheres se unem numa rede para defender a sua terra, defender o seu espaço, né? E aí tem um livro muito legal da Maria Amélia Teles, que é enfim, ela é uma ativista, né, que foi presa na ditadura, inclusive a Melinha, ela é conhecida, né? E ela tem um livro chamado Breve Panorama do Feminismo no Brasil. E nesse livro tem exatamente esse episódio de Tejucupapo como, né, um episódio proto-feminista, vamos dizer assim, é o primeiro momento onde você vê as mulheres no Brasil. Isso foi em 1646, ou seja, Brasil colônia, né, um momento ainda bem chave. Mas o que é mais curioso desse lugar é que depois desse episódio que ficou ali na história, o que acontece é que corta 1990, Dona Luzia Maria da Silva é uma senhora que mora nesse lugar. Ela teve um problema de saúde e aí ela é levada às pressas para Recife. E quando chega lá, ela diz, a enfermeira diz, não, a senhora vai ter que se curar. Porque a senhora nasceu em Tejucupapo, uma mulher que nasce em Tejucupapo é uma mulher guerreira, uma mulher aguerrida, e a senhora vai ter uma força, a senhora vai ter que encontrar, né, uma solução aí para o seu problema de saúde. E aí ela faz uma promessa que se ela se cura, ela vai fazer uma peça de teatro sobre as mulheres de 1646. Que bacana, Nossa. E fez? E ela se cura, e ela faz essa peça de teatro, né? E essa peça de teatro é uma peça que hoje é patrimônio vivo do estado de Pernambuco. É uma peça de teatro que estreou em 1993 e virou patrimônio vivo do estado de Pernambuco, porque é uma peça comunitária. Ela é feita pelas mulheres do lugarejo. Você assistiu? E eu não só assisti, como eu estudei essa peça como meu doutorado. Que legal. Né? E eu estudei essa peça justo porque, para mim, ela é um desdobramento dessa Joana. Né? Essas mulheres, assim como eu, né, são mulheres que são
tem um alto índice de feminicídio dentro do estado de Pernambuco, e especificamente dentro desse lugarejo, né? E elas, de alguma maneira, remeter essas mulheres de 1646, né? Trazer essas mulheres do passado, é quase como se elas fossem carrancas, elas fossem um escudo, assim como Joana foi um escudo para mim, né? Esse mito, essa história que aconteceu em 1646, isso também vira uma narrativa que vai conduzir essa comunidade, conduzir essas mulheres dessa comunidade. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante, assim, né? E eu lancei o olhar sobre essas mulheres, a minha doutorado é um doutorado que vamos dizer assim, acho que é o primeiro doutorado que fala sobre essas mulheres são pouco conhecidas. Depois eu fiz uma peça de teatro chamada Guerreiras, depois fiz um livro infanto-juvenil também para as crianças, para as meninas, conhecerem, né? Conhecerem a história, e não só conhecerem, como também criarem esse espaço de reflexo, né? Um espaço de você se espelhar da luta dessas mulheres para você também construir os seus caminhos contra, uma inspiração, esse patriarcado, contra esse falocentrismo que esmaga a gente, né? Esmaga a gente dentro desse. E essa peça de teatro sociais. Guerreiras, ela ficou muito tempo em cartaz? Ela ficou em cartaz de 2010 até 2013, mais ou menos. É uma peça que eu fiz, né? Fiz em São Paulo, fiz no Recife. Como que foi a recepção das mulheres em relação ao espetáculo? Foi maravilhoso, né? Porque, na verdade, elas ficaram bem impactadas, porque elas têm a peça delas próprias, né? Que é a peça que acontece, inclusive acontece todo mês de abril, elas se apresentam lá, né, nesse lugarejo. Mas foi muito interessante esse processo de espelhamento mesmo, né? A gente ter feito uma pesquisa de campo, arte etnográfica lá com elas, e a gente ter levado isso para lá de volta, né? Sim. A gente fez a pesquisa, construiu o texto e depois encenou e levou para lá. Foi você que escreveu o texto? Sim, sim. Eu sou dramaturga e tenho trabalhado muito nessa perspectiva feminista, né? Pensando um pouco, pensar esses textos com agendas feministas, a partir de agendas feministas, né? A partir de Guerreiras, outros textos vieram dentro desse tema, né? Então, estou falando tudo isso porque eu acho que, de alguma maneira, tanto Joana quanto essa minha experiência lá em Tejucupapo, com as mulheres de Tejucupapo, as guerreiras, de alguma maneira fundamentam essa ideia dessa fúria, né? Sim. Porque olhar para essas mulheres jogando nos soldados, água de pimenta nos olhos, jogando pau, pedra para defender aquela terra, que a gente pode pensar que essa terra também é nosso corpo terra, né? Esse espaço, território, tem a ver também com, fiquei pensando um pouco no curta, né? Também quais são as estratégias, né? Quais são as estratégias para a gente contornar isso, né? E transformar isso em fábula, porque na verdade foi isso que eu fiz com a Joana. Depois eu fiz isso com Guerreiras, tornar isso uma fábula, tornar isso uma peça de teatro, discutir esse assunto, que é um assunto super sério, um assunto de utilidade pública, né? Sim. E de urgência pública, porque é um problema social, repito, o problema da violência doméstica e o problema de violência de gênero é um problema social. Não é um problema individual, não é de uma determinada faixa de mulheres, são as várias, a gente estava conversando antes da ideia de mulheridades. Sim. Né? Tudo também que está associado ao gênero feminino, ele está correndo risco, perigo, né? Então isso tem a ver com as mulheres trans, isso tem a ver com os homens trans, isso tem a ver com os homens e mulheres gays, né? Que estão ali numa faixa de vulnerabilidade, né? Porque está associada ao gênero feminino. Então isso significa que você está sob o subjugo do patriarcado e desse processo que é absolutamente falocentrado. Assim. É muito interessante de ver como colocar a luz nisso, né? Falar sobre isso, denunciar, reivindicar os nossos direitos de sobreviver, Exatamente. né? De existir. Exatamente. E como isso
possibilita e amplia e cria esses espaços de diálogo, que vai desde da peça ao livro, ao curta, a esse podcast, né? Porque quanto mais a gente fala sobre isso, mais pessoas se unem à nossa causa e falam assim, a gente tá juntos, que é isso que a gente tá fazendo aqui. Sem dúvida. Né? Sem e dúvida. eu acho isso tão... Por isso que eu vim. Exatamente. Obrigada por ter vindo. Por isso que eu vim, porque onde existe espaço para que a gente possa elaborar essas questões, eu estarei certamente, né? Assim, eu levei isso para a universidade, montei um grupo de pesquisa lá, que é um grupo de pesquisa e extensão que se chama Motim. Sim. Né? É um grupo que eu recebo pessoas, né, pesquisadoras e pesquisadores que têm esse interesse pelas agendas feministas, agendas de gênero. Então, gente que está trabalhando com doutorado, fazendo doutorado, mestrado, iniciação científica, e pessoas também que são externas à universidade, que estão querendo discutir essas questões, e geralmente são pesquisadores que são artistas também, né? Então estão querendo sistematizar o conhecimento, mas ao mesmo tempo está produzindo cena, está produzindo reflexão na cena, né? Então essa é um campo que me interessa. Então todos os espaços que eu posso habitar, né, e que eu possa discutir esse assunto, eu me sinto convocada e estou presente. E essa sua peça Guerreiras, você fez livro dela? Ou... Sim, tem um livro publicado, que é o livro, a peça mesmo, né, a dramaturgia, que é de 2011, né, e depois a gente encenou, na época, a gente teve aqueles editais maravilhosos da Funarte, que a gente recebeu, né, Funarte Artes Cênicas na Rua, o Miriam Muniz, a gente, né, fez esse circuito em Recife, depois fez São Paulo, né, e tem outros textos que eu venho trabalhando, né, textos de dramaturgia que a partir de Guerreiras, né, outros vieram, outros que eu publiquei também, textos de dramaturgia, e também esse romance, né, infanto-juvenil que eu fiz sobre as guerreiras de Tejucupapo para um público jovem, assim, né, que também vai conscientizando desde cedo também em que medida você pode construir os seus caminhos contra, né, porque isso também trata o seu curta, né, o curta de vocês, que também em que medida isso também começa a acontecer isso desde muito cedo. Eu falei da minha situação desde os 12 anos até os 19, né? E nem falo de uma figura muito mais velha do que eu, era um namorado, mas também você tem isso dentro da própria casa, às vezes com um parente. Às né? vezes com o próprio marido. Com o próprio marido, maioria, na verdade, isso. dos abusos, ele acontece dentro de casa, Dentro de né? casa. Existe uma pesquisa que, se eu não me engano, são 80% dos casos do que eu estava lendo que são dentro de casa. Exatamente. E aí a gente reforça a importância de falar sobre educação sexual também, né? Fora de casa, nas escolas. Isso. Porque muitas vezes o abuso, ele vem daquele lugar. E começar cedo, né? Porque esse é um processo que a gente chama até de letramento, chama de letramento de gênero, né? A gente chama de letramento dentro dos estudos feministas, chama de letramento de gênero, que é exatamente você... do jeito que a gente se alfabetiza para a gente fazer uma leitura de um texto, né? Entender quais são aquelas letras e juntar o A com o B, com o C para formar uma palavra. Uma disciplina falando sobre isso. Né? Isso, é você também se letrar dentro dessas questões, né? De gênero, de quais são as diferenças. Educação sexual. E educação sexual. Deveria haver na escola desde cedo. E é interessante porque a culpa, ela paralisa, enquanto a fúria, ela é um movimento. Isso. E tudo isso que a gente está falando é justamente esse lugar dos movimentos, porque tudo isso é o que está movimentando a nossa conversa aqui, por exemplo, agora está acontecendo um movimento, né? Isso. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho, exatamente, a diferença da fúria com a raiva também. Tem uma coisa, tem até um texto que eu uso lá, tem um texto que eu fiz, chama Quarança, que é um texto que eu falo sobre feminicídio, que é um texto de teatro também, que eu fiz junto com uma companhia de teatro lá de São Paulo, que eu tenho uma hora que eu falo que a fúria é uma raiva pensada. Parece que não, né? Mas né? Se a gente pensar um pouco nessa ideia de que tem esse lugar onde você atende esse impulso, né?
Tipo, né? Você não está ali num lugar mais restrito, né? Parece que a raiva, ela coloca você num lugar muito, muito fechado em si, né? E como a fúria em si, ela traz uma ideia de vazão, para fora, de né? para fora. Uma expansão, Então, né? a sensação é que parece que não tem pensamento, mas tem um pensamento ali, né? É uma fúria organizada, né? Exatamente. As pessoas falam, ela teve um ataque de fúria. Exato. Esse ataque de fúria, ele foi pensado antes. Isso, não é? Isso é um processo. Ele foi sofrido, é um processo. É um processo. O próprio curta, existe uma fúria que é pensada totalmente ali por ela. Isso. Que ela tem uma ideia que ela fala assim, você vai agora vai rolar uma fúria que é organizada, que ela organiza aquilo, né? Então, assim... E vai para um lugar que não é um lugar... quando a gente fala, às vezes, da fúria, a gente pode pensar que vai para um lugar... quase que uma tomada de um inconsciente para chegar num lugar de fazer algo, enfim, uma morte. Não é disso que a gente está falando. Não, né? não. A gente está falando de um outro lugar, que é esse processo de criação, de elaboração dessa dor, desse movimento, de uma forma criativa e que transborda, né? Que transpassa. Exatamente. Assim como eu fico pensando, eu sempre remeto a esse episódio que eu vivi, né? E de pensar a Joana como algo que me moveu, que me tirou do lugar, né? Assim como para as mulheres de Tejucupapa a mesma coisa, né? Essa é uma comunidade muito pobre, que vive uma situação, né, de muita precariedade, de risco de violência doméstica a todo momento, muito feminicídio e tal, e a comunidade responde a isso com uma peça de teatro, né? Produz uma peça de teatro falando sobre suas antepassadas e, de alguma maneira, evocando a potência que elas criaram ali na defesa da terra, lá de 1646. E aí é como se, pelo teatro, elas estão defendendo mais uma vez o território. Sim. E não só o território Tejucupapo, mas também os próprios corpos dessas mulheres, né? E assim eu vejo também acontecer com essas outras pesquisas que eu vim desenvolvendo depois, meus trabalhos como atriz também, que eu... não só dentro da academia que eu orientei, mas também outros trabalhos que eu fiz como atriz. Eu também fiz parte, durante muito tempo, de uma companhia de teatro de São Paulo que se chama Companhia Os Fofos Encenam. Eu trouxe para aqui para o Rio uma peça chamada Memória da Cana, também, que eu trabalhava bastante sobre a figura vamos dizer assim, da Sinhá, né? dessa figura central também que está na nossa história do Brasil, né? Como é que essas mulheres também foram forjadas dentro do Brasil, né? Que mulheres são essas que nos constroem? E mais recentemente eu trouxe aqui para o Rio uma peça chamada Cangaceiras, Guerreiras do Sertão. E Cangaceiras a gente fez no Teatro em Riachuelo, agora em 2022, eu acredito. E que eu também trazia, né? Eu estava em cena como atriz, um texto e uma direção de um diretor, o Sérgio Modena, e o texto do Nilton Moreno, mas que a gente fez, e falando sobre também essa força dessas mulheres dentro do movimento do cangaço. Então, querendo ou não, tanto minha vida artística, vamos dizer assim, fora, né, do circuito acadêmico, estou sempre me voltando a fábulas, a histórias onde a gente, de alguma maneira, está pontuando o poder, né, o empoderamento dessas mulheres e a construção das suas próprias vidas, né, assim, dos próprios contextos. Muito interessante, né? Porque o seu processo ele é acadêmico, mas paralelamente você também transforma em arte, né? Todo momento, E tento fazer isso também nas minhas orientações, né? As pessoas que eu oriento, então, geralmente são artistas que também estão pensando e sistematizando o seu conhecimento. Isso está me motivando a fazer um doutorado. Quem sabe, né, Mali? Eu tenho mestrado em psicanálise. Pois é. Um doutorado em revolta. Em revolta. Pois é.
Então, acho muito interessante isso, assim, acho muito legal essa proposta também do podcast, né, de você trazer essa discussão, É mais a gente uma forma, conversar, né, claro, de conversar sobre de isso, é mais um refletir. dispositivo que leva ali, porque o podcast, ele tem essa dimensão de você poder estar escutando ele fazendo uma caminhada, lavando louça, Exatamente, malhando, enfim, o que você quiser, pedalando, né? Exato, porque a gente também sempre pensa o ativismo dentro de um lugar um pouco mais formal, né? A militância dentro do lugar mais formal, como se a arte não pudesse fazer parte desse processo do ativismo, né? Tanto é que os movimentos feministas, eles surgem muito dentro das ciências humanas, né? Você vai ver muito fortemente dentro da antropologia, mas, enfim, dentro das ciências sociais. Mas recentemente, acho que tem uns mais de 10 anos, na verdade, não é tão recente, eu venho frequentando um congresso que se chama Fazendo Gênero, né, que é um congresso gigante aqui no Brasil, que geralmente acontece em Florianópolis, e esse congresso é um congresso que ele vai abarcar várias áreas do conhecimento, né, e a arte está fortemente presente, né, dentro do congresso. Ou seja, a gente tem espaços de reflexão onde artistas, né, e pesquisadores em arte estão pensando a militância, né? O que a gente chama de artivismo, né? Que a gente chama de artivismo. Tem que ter uma qualificação. Bienal. Não, você com mestrado, você, né? Eles sempre divulgam e tal. Então a gente tem lá um que a gente chama de GT, que é um grupo de trabalho onde a gente reúne esses artistas para discutir um pouco essas práticas, né? Sim. Como é que você transforma o processo criativo num processo também militante, né? Um processo de militância. Um processo artivista, né? É usar a arte com a militância. Artivista. No início, né? Eu tive em Nova York agora e tive muito de perto com uma pesquisadora muito importante dentro tanto da história da performance como também dos feminismos, que é a Diana Taylor, que é uma professora da Universidade de Nova York, e ela que me supervisionou nessa pesquisa mais recente sobre a Medea, que é um trabalho que eu vou certamente... Qual é a universidade? A Universidade de Nova York, NYU. Ah, tá, a NYU. Okay. NYU. E aí, a Diana tem um termo muito interessante que a gente já tinha conversado, eu e a Jéssica, que é sobre o trauma, né? A ideia do trauma, né? O trauma como algo que está ali, que pontua a tua vida, mas que a performance faz com que o trauma se mova. Sim. Né? Ele saia do lugar, porque se... Você faça uma retificação subjetiva. Isso. Uma retificação simbólica. Simbólica. Exatamente. E aí ela entende a performance como um espaço realmente de revisitação desse trauma e de construção lúdica a partir daquilo. Luciana, você está falando em Nova York. Eu morei em Nova York 15 anos que e legal. Comecei a faculdade de psicologia em 1998, em Nova York. Eu tinha só 30 e poucos anos e eu já queria falar sobre gender inequality. Tá na tua história já, Tá na minha história já. Desde pequena que isso me incomodava, eu não sabia por quê. O que estava por trás, qual era o behind the scene, né? E aí que eu fui entender sobre o patriarcado, coisa que eu não tinha conhecimento antes. Olha aí, a revolta. O retorno do recalcado. Do recalcado. Mas pois é. Então aí teve esse encontro lá com a Diana, foi muito interessante por causa disso, né? Também de pensar um pouco mais sobre essa ideia do trauma, que era algo que eu não tinha pensado por aí, apesar de toda a minha história com a psicologia, né? De ser uma pessoa que faz análise há muito tempo, de ter minha mãe como psicanalista e psicóloga, enfim, ela foi professora da Universidade Católica de Pernambuco. Nunca tinha olhado com mais vagar sobre essa ideia de trauma, né? Não era uma questão ali na minha pesquisa de gênese no início, né? Mas aí agora eu tenho trazido isso bem fortemente. E o trauma, assim. Você sabe que quando ele acontece, você trabalha ele a partir do segundo tempo. Né? Porque no primeiro tempo você não sabe o que está acontecendo, né? Tem um tempo que você não sabe o que ele demora para bater. Aí você, quando fica adulta, exatamente, que você começa a trabalhar esse trauma. Exatamente. Eu falo que ele bate 2 vezes, né? Mais, na verdade, uma vida, mas assim, o momento em que você vive, que você não sabe que você está vivendo aquilo, você não tá, né, não tem tempo de processar. E depois, quando você tem a consciência daquilo, que aí também vem, né? Totalmente. E aí, o que fazer com isso? Arte. Isso. É uma das possibilidades, exatamente. É uma das possibilidades, é isso que eu estou falando, assim, né? No plano
das ciências humanas, você vai para antropologia, para ciências sociais, aí elas vão criando estratégias, né? Estratégias de lidar com aquilo, vai a reunião de mulheres, discussões, você vai para o direito, exatamente como é que você legisla sobre isso, quais são as leis que vão ajudar a gente aí, né, contra isso, ou você vai para a saúde, elas vão discutir meios, mecanismos de curativos, processos de sanação. Nosso caminho, a nossa praia, nossa arma, não gosto exatamente dessa palavra, mas nossa praia é simbólica, é lúdica. A gente vai para esse congresso do Fazendo Gênero, a gente tem essa noção de como é importante que existam as juristas, que existam o pessoal da saúde, leis, né, as leis, defender. Que existam o pessoal da sociologia e que exista a gente, entendeu? É esse movimento que vem em todas as áreas, mas que também ele parte do corpo, né? Sim, e sempre. Aí a gente cai num lugar que a gente já conversou também sobre a literatura corporificada, né? Que é esse lugar dessa escrita que também é conduzida pelas marcas. Exato. Desse fazer, dessa performance, desse atuar, performar, dançar, que é conduzido pelas marcas. Então eu me aproprio do trauma não mais como um lugar para esconder, aquilo não para me travar, não para me levar num lugar para me fechar nisso, mas eu me aproprio desse lugar como um lugar de potência, de um lugar de transformar. Exatamente, né? E o mais interessante de tudo isso é porque é um processo coletivo. Coisa do trauma também, se você não transforma ele vira psicossomático. Isso, ele adoece. Aí você adoece. Mas eu acho que, sim, ele adoece, com certeza, mas às vezes a gente passa pelo processo de adoecer para depois também para o processo de criação. Porque faz parte, né? Cada bate de alguma maneira. Então, assim, às vezes ele vai começar a aparecer no lugar de um sonho. Isso. Às vezes o seu corpo começa a dar sinais. Exatamente. Totalmente. Então, assim, às vezes ele vai, muitas das vezes ele somatiza para depois ele ir para um lugar da expansão. Para depois eu acho que vai para esse lugar da fúria. Porque até esse compreender, essa digestão que nunca vai ser digerida de alguma maneira, mas que passa por esse processo de eu preciso me apropriar disso e fazer disso um lugar de requerer um espaço, de requerer meus direitos e buscar a minha força, mas, né? Jéssica, assim, eu tenho muitas amigas que falavam para mim assim, eu me separei porque começou a pipocar, meu corpo começou a dar sinal, meu corpo começou a ficar doente. Sim. O corpo eu me fala, separei né? porque meu corpo já não aguentava mais. Né? Então é a coisa de você somatizar aquilo que você está vivendo. Exatamente. Né? Então transformar isso em arte é o caminho. Quando você começa a ficar angustiada, onde tem angústia tem desejo. Desejo até que seja de fúria, é um caminho. Exato, é um caminho, exatamente. Né? Você transformar aquilo que foi jogado E o que eu acho mais interessante que a gente estava falando antes é que é essa ideia de que esse processo de levar para a cena, né, de performar isso, é você também coletivizar. Nessa ideia da rede, que eu acho que é muito importante dentro dos movimentos feministas. A gente primeiro pensar que os movimentos feministas são sempre muito plurais, né? A gente não vai abordar o movimento feminista por um viés único, né? Porque são muitas mulheridades, né? Você tem as mulheres negras, você tem as mulheres lésbicas, você tem as mulheres trans, você tem, né? Você tem muitas camadas aí para você identificar quais são as demandas e agendas de cada nicho, assim, né? Então, mas o mais bonito de tudo isso é que esses movimentos, eles se encontram nesse lugar da rede, né? Nessa ideia de que você precisa construir um lugar que é coletivo. É um eu que parte para o nós, né? Isso, é um eu que parte para o nós e que pode voltar para o eu, é um processo muito retroalimentativo, né? Esse eu, ele tá geralmente imbuído dessa máscara que é coletiva, né? Não tem como. A psicologia social parte do eu, né? Exato. Para existir uma psicologia social, você está falando do indivíduo. Exatamente. É por isso que essa história do jargão, né, do pessoal político, ele vai acontecer justamente quando a gente identifica que, de fato,
a minha questão não é uma questão minha, né? Quando eu percebi lá que a minha Joana estava sonhando, estava me sonhando, né? E depois eu encontro as mulheres de Tejuco-Papo, é quase como se fosse um processo de amplificação mesmo, né? É Você o íntimo e o privado que vai para esse lugar político, dizer, olha, que vai para um lugar... Exatamente. Olha, dentro do meu território, do meu estado, o estado de Pernambuco, ali dentro de um lugarejo, também outras mulheres estavam sendo sonhadas ali. Né? Outras guerreiras estavam habitando o sonho de outras mulheres, assim. Era interessante falando com minhas tias depois, assim, elas disseram, nossa, você está estudando as mulheres de Tejuco-Papo, sua avó falava sobre elas. Então, incrível. Então é algo que também falava, mas não era que estava, sabe, não existia efetivamente. Era quase uma lenda. Exatamente. E depois você vai descobrir que tem uma verdade ali e existem uma verdade e outras, né? Outras verdades ali. Então, acho que eu fico pensando que a gente amplifica também para o momento agora, assim. Eu acho que tanto o podcast, o fato da gente saber que a gente está aqui agora e quando a gente vai ser ouvido, a gente vai ser ouvida por várias outras mulheres, isso significa que a gente está realmente criando um processo de amplificação, sabe? Assim, e criando essa ideia de rede que é muito cara aos feminismos. Muito cara. Porque a gente só realmente... criando esse processo de espelhamento é que a gente vai criar esse processo de mudança, né? Fomentar uma mudança. Sim. Porque a gente vai fomentar uma reflexão, vai pensar, olha, isso que aconteceu com a Jéssica pode ter acontecido com fulana, com fulana, com fulana, com o que aconteceu com a Luciana, com a Marli, e assim vai. E a gente vai criando esses reflexos e tentando... Né? Uma advogada pode estar me escutando nesse momento, né? E dizendo assim, olha... Eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha e vou construir uma lei que seja interessante para determinada coisa. Ou uma médica que diga assim, não, eu vou construir uma política de saúde que atenda a esse... E assim vai, né? E aí, e a arte, eu acho que tem essa função multiplicadora. Tem. Até porque como trabalha nesse viés que é um viés lúdico, você constrói um plano metafórico, você cria um lugar de acesso mais rápido, de absorção mais rápida. Então, é muito mais simples. A conversa das almas, né? Eu acho lindo isso. A arte é a conversa das almas. É a conversa das almas, é o encontro. Né? Então você vai falar por um outro alfabeto. Né? E é interessante porque eu lembro na faculdade de psicologia, eles fizeram um experimento que você coloca 10 homens num quarto, eles ficam olhando um pro outro e eles não se falam. Você coloca 10 mulheres no mesmo quarto, na mesma hora elas começam a falar, começam a conversar. Então nós temos a linguagem. Sim. Sim. E a gente agora está se dando conta disso e está aqui falando, né? Porque é através da linguagem que você faz essa transmissão. Exato. Né? E no caso do teatro, é uma linguagem específica, né? Do teatro, da dança e tal, porque você vai construir são outros mundos, né? Você vai criar uma fábula, né? De algum jeito vai ter uma fábula para contar. Mas sempre referido à linguagem, né? Mesmo dentro desse vídeo, né? Desse filme que você mostrou, do curta que você tem, é uma fábula que você criou, né? Nem tudo ali é verdade, tudo é verdade, alguma coisa é verdade, enfim, tem uma história que está sendo contada, né? E essa fábula vai ajudar a gente. E é algo que eu gosto muito também da reflexão da Márcia Tiburi, por exemplo, que é uma pensadora, colega, filósofa, né, que ela fala sobre um feminismo para todos, todas, né, eu todos. amo esse livro. Que é essa ideia de que, assim, o fato da gente estar construindo esse podcast é um podcast que vai servir também aos homens, né, às masculinidades. Dentro dos estudos feministas, a gente tem também os estudos das masculinidades. É uma forma de educá-los. Claro, é um letramento, tem a ver com letramento de gênero, né? E não que a gente vai educar, né, mas até é um pensamento bem freiriano que ninguém educa ninguém, mas é uma medida se autoeduca, se autoeduca, Exato. né? Mas eu acho que o podcast, que ele tem essa capacidade de fazer com que essas masculinidades se reflitam também. Qual é o nível de toxicidade, né? Que eu estou construindo para essa sociedade. Assim, você se vê como um homem dentro de uma família, você tem irmã, você tem mãe, você tem vó, você tem filha, você tem uma sobrinha, você tem, né? Então, como é que eu, né, homem,
dentro dessa sociedade, construa um mundo que seja mais equânime. Ninguém está falando de igualdade, porque os gêneros são diferentes, mas a gente está falando de equidade, né? Num lugar de, vamos dizer, cada um tem os seus direitos e vamos caminhar juntos, né? Essa ideia de caminhar mais próximo ao outro, assim, né? A gente está fazendo essa conversa aqui também, muito importante para os homens, você tá trazendo isso aqui, né? Porque senão fica assim, é um grupo de mulheres. Não, não é para as mulheres. Não. É para todos. Para a sociedade. Não é o mundo da Mulher Maravilha, exatamente, né? não é isso. O mundo da Mulher Maravilha é maravilhoso, mas não é o mundo da Mulher Maravilha. A gente quer um mundo que seja, que tenha equidade, né? Que homens e mulheres consciência deles, transitem, né? Essa reflexão deles é que vai trazer também essa mudança. Exatamente. Então não adianta a essencial, gente ter a fundamental. Exatamente. Fundamental. As assembleias, tanto é que as feministas entenderam isso rapidamente, né? Assim, na segunda onda feminista, ali na década de 60, você tinha as assembleias de mulheres também, porque precisava falar, né? Precisava falar. Então, as mulheres, era o momento onde a gente se escutava, dizia assim, o meu problema é seu, o seu é seu, e vamos encontrar alternativas. E a arte entrou fundamentalmente aí. Mas depois, mais para frente, essas questões não tem como estudar, trabalhar os feminismos sem trabalhar as masculinidades, né? Sem trabalhar esse caminho onde a gente vai pensar também o lugar dos homens e os homens se pensarem, que é o mais importante. A autorreflexão. A autorreflexão. Os homens são educados por mulheres. Sim. Que muitas vezes são muito... Porque estão dentro machistas, de um sistema. Porque estão dentro de um sistema. Então, isso. Porque foram construídas dentro de um sistema. Exato. Sujeitas que são subjugadas, sujeitos que são opressores, né? Numa maioria. A gente começa a se dar conta que a gente também acaba tendo atitudes em determinados momentos, assim como, por exemplo, a mãe do curta, ela é um exemplo disso, né? Isso. Que mãe é aquela? E aí a gente fala assim, aí é muito fácil pro lugar de falar, nossa, mas essa mãe... Não, na verdade, essa mãe, ela provavelmente também passou por um processo de violência. Né? Ela também nunca soube expressar, falar sobre isso. Então, assim...